Nós vamos falar sobre, nós já falamos sobre os resumos dos tópicos, nós já falamos da importância e benefícios, nós falamos e anunciamos a questão das técnicas de sustentabilidade empresarial, nós falamos sobre a segurança, tanto ela a segurança jurídica como a segurança nos controles, sobre a segurança da gestão e para planejamentos futuros. Então, o programa de integridade dos valores agregados a isso. Falamos sobre a nova lei de licitações muito por alto, mas vamos entrar nos detalhes maiores ao longo do curso. A lei anticorrupção em si. Aí nós temos aqui, é importante ter como base que a coisa pública ela fica subsidiando as ações da área privada. Então, quando a gente fala, por exemplo, no canal de denúncias, a gente tem como referência todo o trabalho da área pública referente à ouvidoria. Então, quando a gente tem nomenclaturas na área privada, nesse caso, ela tem um subsídio técnico na área pública, dentro desse conceito das 4 macrofunções da controladoria. Então, nós tivemos aqui direcionamento na prática do curso para os 3 módulos. Esses módulos eles subdividem em 7 tópicos, que esses 7 tópicos também se subdividem em mais outros tópicos. Falamos aqui sobre os pilares, os 6 pilares do programa de integridade, que é a base avaliativa parametrizada pela CGU, a execução com base no edital que está lá durante o módulo do curso que trata de execução, com base no edital, que o edital tem como base o decreto que será agora atual, o 11.129 de julho de 2002. Todas essas informações são importantes. Tratamos aqui sobre a tríade de riscos, controle e governança e como elas se interrelacionam. Vamos ter um material didático sobre essa área de tríade, e essa tríade ela tem que ser integrada, daí o nome Programa de Integridade, que integra a gestão de riscos, o controle e a governança em uma única ferramenta. O foco em resultado. Isso é o que falamos, porque o programa de integridade, organicamente, naturalmente, ela vai ter uma melhoria no resultado de negócios, porque ela ajuda a governança a tomar decisões de forma mais técnica e apropriada à tríade de controles, gestão de riscos e governança. Importante agora falar rapidamente sobre compliance, porque esse termo compliance seria, em tese, pela tradução, está de acordo. Mas o termo compliance ele é tido como além daquilo que está na norma, de fato positivo de transparência para a corporação. Então, o programa de integridade ele tem uma base normativa, que são os parâmetros da lei anticorrupção. Então, é a aplicabilidade de uma norma que diz respeito à questão de transparência no sentido técnico, envolvendo as 4 macrofunções da controladoria, envolvendo a tríade de governança, gestão de riscos e controles. Contudo, o compliance vai muito além do que a norma estabelece como requisitos mínimos. São os requisitos mínimos que o programa de integridade coloca. Então, um exemplo é que em uma corporação onde se obedece todas as regras trabalhistas para o seu RH, todo o seu pessoal é com base nas regras trabalhistas, onde tem as normas da CLT, que é aplicada para todos os funcionários. Ora, a empresa não está fazendo nada além do que colocar em prática a aplicabilidade da norma.
Contudo, se a empresa coloca a norma como o requisito mínimo aplicado e ela acrescenta prêmios que está além da norma, ela acrescenta participação de lucros em percentuais para os empregados, ela está indo além da norma. Então, nós entendemos que o compliance está além da norma de forma positiva, seja ela na questão trabalhista, seja ela nas políticas fiscais, de forma ampla e geral. Então nós temos aqui essa coisa pública, que é a base para esse trabalho da iniciativa privada. Toda a base do programa de integridade privado, ele está em conceitos e normativas da área pública. Então a gente tem aqui a primeira convenção internacional dessa política pública, que foi em 2003. Depois nós temos no Brasil o marco dessa política pública com a Lei Anticorrupção, aprovada em 2013. E depois foi muito mais além. Essa questão da área pública vem trazendo a política pública internacional anticorrupção aplicada no país. Então, os entes começaram a se estruturar para se adequar às convenções, à Convenção Internacional e o que a Lei Anticorrupção estabelecia. E nesse desdobramento houve uma aplicabilidade da Lei Anticorrupção, onde se evidenciou aqueles processos administrativos de responsabilização de pessoa jurídica, onde se destacou no país aquele processo, por exemplo, do Lava Jato, da Operação Lava Jato, onde colocou empresas dentro desse processo de responsabilização de forma objetiva e todo o desdobramento dessa conjuntura. E esse desdobramento houve uma atenção do poder público que entendeu que repatriar recursos de corrupção é muito caro, é muito dispendioso, muito caro e muito incerto no tempo com relação a todas as práticas de lavagem de dinheiro que aí estão. Então, o poder público tomou uma diretriz para pensar em prevenção. Como é que se pensa em prevenção? Quando se alcança a iniciativa privada, onde essas empresas elas têm que se adequar a uma política pública também preventiva. E aí a CGU promoveu o selo Empresa Proética justamente para dar o selo para essas empresas e ter valores agregados a isso. Então, essa a conjuntura dessa política pública anticorrupção. Então, no programa de integridade ainda, direcionar os pilares como um norte. Esse norte aqui, ele é o parâmetro, ele é a coisa basilar para poder se avaliar, se implantar, se executar e se avaliar o programa de integridade. Essa revisão das 4 macrofunções, isso aqui é muito consolidado na área pública. Quando se fala sobre controladoria, auditoria, ouvidoria e prevenção. Contudo, na área privada, isso tudo é utilizado muito na área pública, não é? Essas 4 macrofunções. A maturidade disso, dentro da consequente maturidade e promoção para a área privada, é que essas macrofunções estão sendo amadurecidas hoje na área privada como uma novidade. Então a gente tinha, por exemplo, muitos canais de atendimento ao consumidor, que era simplesmente uma questão de defeito de produtos, foi se amadurecendo para um processo de ouvidoria constante, de canal de denúncias e remediação. Então, essa é uma das 4 macrofunções da controladoria, que a controladoria se tornou uma base tanto para a área pública quanto da área privada. Então, uma avaliação da execução de um programa de integridade, ela tem as
controladoria como centro normativo de controlar sistematicamente as áreas finalísticas gerenciais. E a partir daí você tem o amadurecimento da gestão de risco e monitoramento e todas as outras funções. As auditorias já é bem conhecida da área privada, mas as corregedorias elas foram implementadas de uma forma semelhante à área pública. Então, se a ouvidoria ou se a auditoria, que são macroprocessos da controladoria, evidencia um indício de irregularidade, vem ou materialidade, indício ou materialidade, ou seja, indício e evidência de um problema, vem uma corregedoria. Pela responsabilidade objetiva da empresa, que é delegado para um setor de controladoria, na forma de corregedoria, para dar respostas a essa evidência de irregularidade. Então, exatamente como acontece na área pública, a área privada se prevalecendo, né? Tendo também essas 4 macrofunções da controladoria integrada, fazendo planejamento, executando a política de controle e dando respostas a achados, sejam indícios, sejam evidência material daquele problema. Estender a gestão de risco em relação de controle. Essa questão de gestão de riscos, ela está diretamente ligada à questão dos controles. E na questão dos controles, a gente tem que separar o que é controle gerencial e o que é o controle sistêmico. Vamos entrar no mérito lá adiante, daqui a pouco, com um material que vocês poderão acompanhar didaticamente. Sobre o controle gerencial, é aquele controle operacional feito em 100% de todas as operações da empresa, está distribuído de forma setorial. Controles que dizem respeito ao dono do risco, ao gestor que é responsável pelaquela operação. Já o controle sistêmico é o controle que tem uma independência e ele não se envolve na operação em nenhuma hipótese. O trabalho deve ser feito por amostragem, diferentemente do controle gerencial, que obrigatoriamente é feito em 100% das suas operações. Porque o controle sistêmico ele não pode se misturar com a execução pela máxima de quem fiscaliza não executa. Então, partindo dessa máxima, desse máximo entendimento, quem fiscaliza não executa, é um princípio básico de auditoria. Então, nenhum controle sistêmico ele pode ser operador executivo de absolutamente nada. E hoje a estrutura de custo também para fazer essa forma técnica funcionar dentro da legalidade, dentro das regras, não é? É por isso que se coloca alguns institutos especializados até fora daquela empresa para funcionar de forma como uma auditoria interna, que é diferente da auditoria externa, funcionando como uma auditoria interna, mas carregando a independência da máxima da auditoria sistêmica, onde quem executa não pode fiscalizar e vice-versa. Então, entender essas ligações de controle com a gestão de riscos é extremamente importante. Mesmo porque o controle sistêmico ele vai avaliar o controle gerencial. Ele vai verificar dentro daquela estrutura que vamos falar sobre o COSO, que é as normativas, que são as normativas internacionais sobre controle gerenciais. Então, esses controles gerenciais, ele também tem parâmetros, diretrizes. E esses parâmetros e diretrizes são avaliadas pelo controle sistêmico. O controle está sendo efetivo, que chamam de controle primário, operacional, gerencial. Tudo isso é dentro de uma avaliação de controle sistêmico. Dentro ainda do entendimento da gestão de riscos,
é importante frisar essa tríade aqui. É por isso que dentro dessa tríade você tem uma divisão de governança, de controles, aí separando, tá, o que é sistêmico e o que é gerencial de forma ampla. E a gestão de riscos. A gestão de riscos ela envolve os controles, a operação, todas as áreas, e a governança homologa o monitoramento da gestão de risco. E esse ciclo ele é dinâmico. Ele tem um ciclo de operação, que ele pode ser o ciclo 0, depois ele tem a maturidade inicial com o ciclo 1, e assim por diante, o ciclo 2, ciclo 3, e assim por diante. Então, essa tríade é importante que se compreenda, que envolve governança, gestão de riscos e controles, controladoria, sendo ela a controladoria sistêmica, que trabalha com as 4 macrofunções, auditoria, ouvidoria, correição e controle e prevenção, e os controles gerenciais primários. Dentro do módulo de requisitos, chamar atenção para esse pacto internacional. Essas questões de nada consta, regularidade fiscal, essas questões são muito corriqueiras, é muito prático. Num site, a empresa tira um nada consta em uma regularidade fiscal negativa de débitos. Agora, no pacto internacional, a gente tem uma conjuntura de declaração perante o Instituto Ethos, que faz o link da CGU com organismos internacionais, de adesão ao pacto internacional. É uma adesão a uma política internacional que a empresa, após preencher os dados, ela recebe um feedback daquilo que está colocado como pacto internacional. Recebe também um formulário onde a empresa vai desenvolver de forma declarativa as informações, vai declarar sobre a sua governança. Aí tem uma série de questionários, tem a parte da gestão de risco, tem a parte dos controles e tem a parte da responsabilidade social e ambiental. As empresas que trabalham com relação dentro desse mundo de licitação, fornecendo bens e serviços para o poder público, ela já está acostumada de ter suas regularidades fiscais dentro de um parâmetro constante de informativos. Então, já entende melhor isso. Mas a parte do pacto internacional, aí, aqueles entes que já tem uma maturidade de licitações sustentáveis, e agora com a nova lei de licitação, isso vem trazendo uma obrigatoriedade e não só obrigatoriedade, mas também como forma de decisão, de empate do certame, onde o programa de integridade ele vai ser o parâmetro para desempate daquele certame. Se as duas empresas tiverem um programa de integridade implantado, o poder público vai avaliar dentro daqueles pilares qual é o programa de integridade mais robusto, ou seja, que tenha informações que traga a clareza da dinâmica da operacionalidade e que seja publicado, né? Então você tem a formalização, a execução e o monitoramento para garantir essa efetividade. Então, os objetivos do programa de integridade é a prevenção principal, né? A prevenção e o combate a práticas antiéticas. Essa nomenclatura ética é um campo pantanoso, difícil, porque muitas vezes o que é ética para uma pessoa pode ser ética para outra pessoa, conceitos distintos. Cada um tem uma forma de entender aquilo que é moral, ética, boas condutas, que pode divergir, e isso acontece porque as pessoas são diferentes. Contudo, nesse processo de ética,
empresarial, normativo, a própria norma lhe diz o que é parâmetro ético e quais os atos que configuram essa ética. O artigo 5º da lei anticorrupção estabelece os atos de corrupção. Então, não precisa fazer entendimento doutrinário de absolutamente nada, apenas seguir aquele parâmetro de conceito de práticas de corrupção, conceito da corrupção elencadas no artigo 5º, absolutamente, só apenas isso. A redução de riscos de ocorrência de fraude e corrupção. Por que falamos em redução e não sanar? Porque o ser humano ele é defeituoso, está suscetível a erros e, consequentemente, esses erros podem vir em forma de práticas antiéticas. Então, a redução, o estabelecimento de reduzir já é a preocupação principal com a questão da prevenção. Então, integridade no sentido técnico, nós temos aqui três palavras que pode dar aí um entendimento, vamos dizer, prático e outro entendimento técnico. Então, quando a gente fala de integridade, no sentido prático, é a coisa ser íntegra, honesta, boa índole, boa fé. Quando a gente fala de ética, é aquele conceito de justiça, de buscar o conteúdo coletivo das coisas e o resultado de forma coletiva. Transparência, que seja uma coisa de uma comunicação clara, onde não haja nenhuma interrupção ou interpretação diferente, que seja transparente os seus atos. Com relação à questão técnica, que é o que nos interessa, a integridade, como um conceito ético, é para integrar governança, gestão de riscos e controles. Integridade desses três vetores de trabalho. Conjunto de procedimentos técnicos integrados à governança, junto com a gestão de riscos e junto com o controle. Ética não precisa se basear em conceitos subjetivos doutrinários. Basta pegar o artigo 5º da lei anticorrupção e elencar o que é ato de corrupção e pensar na sua prevenção. Apenas isso. A norma estabelece o que é essa prevenção daqueles atos de corrupção. Toda vez que se pensa em prevenir atos de corrupção, você está dentro de uma ética técnica. E a transparência é, na verdade, a junção das 4 macrofunções da controladoria, além do conceito objetivo comum da transparência ser um ato de transparência, de publicidade clara sobre os atos relativos à prevenção, à ética empresarial. A transparência também, no sentido técnico, é a junção e a inter-relação entre as 4 macrofunções da controladoria, sejam elas a auditoria, a ouvidoria, a corregedoria e núcleo de prevenção, que integra essas macrofunções. Esse ambiente aqui nós falamos sobre análise do diagnóstico da situação funcional, corporativa, onde vamos dar aqui parâmetros bem práticos e didáticos para uma análise diagnóstica situacional da corporação. O cronograma, como eu falei antes, tem que ter um tempo, porque as empresas interessadas em ter seus programas de integridade implantados, ou as empresas interessadas em terem seus programas de integridade implementadas, ou seja, já existe uma implantação, mas ele quer implementar. Implementar com base em quê? Com base nos parâmetros efetivos do edital da CGU. E as empresas que querem ter o selo da CGU, esse cronograma de execução é importante porque o tempo ele é fundamental. A cada edital existe uma cronologia para se declarar as informações do Pacto Internacional. Depois da declaração,
quando sai o edital, a CGU vai verificar primeiro os dados informativos que o governo tem sobre a empresa, como as certidões fiscais. Até chegar no Pacto Internacional, em adesão, o que é que acontece? A CGU vai auditar a empresa para verificar se aquilo que ele declarou está verdadeiro. Essa capacitação é o que estamos fazendo nesse momento. Capacitar, que já é pontuação no programa de integridade como um pilar parametrizado da CGU. É essa capacitação, já saindo na frente. E o Comitê de Integridade é a instância de integridade que tem que ser implantado de forma estratégica, que não é pontual, não é uma forma marqueteira pontual, é uma implantação estratégica a longo prazo para tomada de decisões. Então, o Comitê de Integridade ele tem que estar ali presente, representantes da alta gestão, ele tem que estar ali presente a Controladoria Sistêmica fazendo a coordenação do programa de gestão de riscos junto com os representantes setoriais dos controles gerenciais. Aí você